Fala, torcedores vascaínos, justamente por aqui, e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje, todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco ainda continua na espera pelo aporte de 120 milhões de reais que estavam previstos em um contrato junto a 777 Partners. Essa parcela final da temporada de 2023 já era para ter sido colocado nos cofres cruz-maltinos ainda no fim de setembro. Porém, a equipe não esteve recebendo e recebeu um prazo até o dia 5 de outubro para novamente ter a oportunidade de receber todo um montante. O cruz-maltino ainda espera por todo esse valor para colocar boa parte de suas contas em dia, mais especificamente a de contratação de jogadores que foram realizadas ainda no início da temporada e que não foram acordados os pagamentos. O Vasco necessita de todo esse valor para justamente realizar esses pagamentos e quitar os débitos. O não pagamento desses valores inclusive pode fazer com que o Vasco esteja retornando a todo o controle do futebol da equipe a partir dessa sexta-feira, após o pagamento não ser realizado. Devido ao fluxo de caixa, o Vasco não conseguiu estar pagando a alguns credores e por isso sofreu uma punição da FIFA, onde não pode registrar nenhum tipo de jogador. De maneira interna, todo esse assunto ainda é conversado com determinada tranquilidade, tanto com o Vasco e também com a 777 Partners, empresa responsável por fazer esse pagamento dos mais de 120 milhões de reais. É uma quantia bem importante não só para o presente do Vasco, mas também para o futuro, tendo em vista que o cruz-maltino também enfrenta uma semana bastante decisiva, terá mais um jogo, a oportunidade de jogar em São Januário no sábado contra o São Paulo, e a necessidade da vitória é muito grande para novamente sair da zona de rebaixamento, dessa vez de uma forma um pouco mais definitiva. Não há nenhum tipo de conversa no sentido de que os salários do Vasco estejam atrasados. O que está atrasado mesmo é o pagamento de alguns atletas que o Vasco esteve adquirindo junto a outras equipes de futebol durante o início da temporada. Foi justamente naquele período onde o Vasco esteve se movimentando bem mais para pagar e contratar alguns atletas. No atual momento em que o Vasco vive na temporada de 2023, os jovens jogadores não vêm tendo tantas oportunidades como nos últimos anos, em que o Vasco lançou de maneira muito frequente muitos atletas jovens às categorias de base para o profissional. O que acontece na verdade é que, sob o comando de Ramon Dias, as perspectivas para os jogadores jovens do Vasco e que atualmente frequentam as categorias de base devem apenas se tornar mais promissoras para o futuro. Os jovens talentos, como por exemplo Lucas Eduardo e Matheus Julião, ambos provenientes do Sub-20, têm chamado já a atenção da comissão técnica do Vasco e também dos torcedores. Eles representam, é claro, um futuro para o clube da Colina. Lucas Eduardo e Matheus Julião, jogadores que têm grande potencial e que estão praticamente prontos para passar a frequentar o time principal do Vasco. O primeiro citado joga um pouco mais no meio de campo, atleta que atua mais centralizado. Já Matheus Julião é um lateral que também tem se mostrado muito diferenciado, atuando pelo lado esquerdo. São dois atletas que continuam a ser observados pelo Vasco, pela comissão técnica, para que logo em breve estejam sendo colocados como mais novos atletas na equipe principal do Vasco para integrar o elenco. À medida que a dupla se prepara também para dar o próximo passo em sua carreira, é também muito importante que os torcedores possam apoiar. Nas últimas temporadas, o torcedor do Vasco esteve bem mais acostumado a ver uma equipe que iniciava as partidas com boa parte dos jogadores sendo oriundos das categorias de base do Vasco.
algo que, inclusive, incomodava muito os torcedores, as equipes extremamente jovens e que faziam com que os atletas fossem colocados em uma enorme pressão. Para a temporada de 2023 e mais em especial esse segundo turno, muita coisa mudou e o Vasco esteve contratando jogadores que pudessem chegar e assumir a titularidade. E assim, essa questão dos jogadores de base no time principal do Vasco entre os 11 passou a ser minoria. E você, torcedor vascaíno, acha correto o tipo de atitude que o Vasco vem realizando em boa parte dessa temporada de 2023 a utilizar com menos frequência os jogadores da base? Deixe aqui abaixo a sua opinião. Para esse jogo contra o São Paulo, o técnico Ramon Dias poderá ter uma novidade em sua equipe. Um jogador que poderia estar ausente para esse confronto, pelo menos nessa partida contra o São Paulo, estará disponível para ir a campo. Isso também porque o Vasco conseguiu contornar a suspensão que Jair havia recebido do STJD após a sua expulsão direta no jogo ainda contra o Bahia, em que o Vasco esteve jogando como visitante, placar final de 1-1, e naquela partida Jair foi expulso em um cartão direto em um lance bastante duro contra um jogador da equipe do Bahia. Isso significa que o Vasco vai ter sim o atleta em campo após ter obtido esse efeito suspensivo para o próximo duelo, confronto contra o São Paulo. O atleta, que mesmo não sendo titular, vem entrando ao decorrer dos jogos e atuado também no meio de campo do Vasco. É uma ausência que poderia acontecer, mas o técnico Ramon Dias terá mais esse jogador se quiser ou não lançá-lo a campo como titular contra o time do São Paulo. O atleta vem aos poucos retomando toda a sua confiança também após aquele gol marcado contra o América Mineiro fora de casa, que deu o resultado positivo ao Vasco, uma vitória e mais 3 pontos na tabela de classificação. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.